Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você está comigo de novo aqui do lado de cá e é com uma imensa alegria que eu faço mais um vídeo para você. Eu quero te tocar, eu quero te chamar para uma reflexão comigo sobre manifestação de grana, de riqueza e de sucesso. Fica aqui, você precisa ouvir esse trecho de vídeo. Vamos lá, arrasta a vinheta. Like a bird on a tree. Então, eu não sou a Betina, mas eu também, aos 33 anos, eu já tinha meu primeiro 1 milhão em imóveis. E isso tudo não muda a vida de ninguém. Traz conforto, traz status, traz um monte de coisa boa, mas eu quero dizer que não muda uma essência. E você vai entender por que eu tô falando isso. Deixa eu começar rapidinho aqui, fazer uma historinha para te raciocinar comigo. Eu tive uma vida muito bacana, bacana porque essa é a ótica que eu escolhi ter da minha vida. E foi com essa ótica que eu tive e tenho os melhores resultados da minha vida. Então vamos assim, eu sempre tive uma facilidade em manifestar coisas e eu tive uma vida incrível em função disso. E eu acho que tenho que te trazer essas experiências para tu te inspirar, para ver que tu tem uma vida incrível e que tá aí oculta e ninguém conseguiu te mostrar. E se não for você para fazer isso, você vai levar uma vida inteira mediano. Você vai levar uma vida inteira mediana. Da onde surgiu essa de eu ter o meu lado muito positivo, de eu encarar a vida de uma forma muito positiva? Eu lembro, nunca vou esquecer, eu vou puxar esse fato, porque é um fato que lembro, talvez tenha outros, e com o tempo eu vou lembrando. Eu lembro que já com 7 anos eu já não tinha mais a minha mãe, meus irmãos, a gente perdeu a nossa mãe. E então meu pai não segurou a barra, meu pai era alcoólatra, e cada irmão foi para uma família, e é isso aí. E eu morava com uma tia incrível, maravilhosa, por 1 ano acho que eu morei com ela, ou 2, e é isso. E aí eu lembro que eu tinha uns 8 anos e eu almocei e eu estudava à tarde. E eu lembro que a minha prima gritou da cozinha, que horas são? Pediu assim, que horas são? Aí eu olhei e falei, nossa, 12:00 em ponto. Aí ela falou, quando tu vê 12:00 em ponto, vai ter muita sorte hoje, ela falou. E aquilo foi como ela era mais velha que eu, lógico. E eu era uma esponjinha, um anjo, né? Tinha uns 8 anos. E aí, aquilo foi como um gatilho na minha mente, assim. Que eu acreditei muito naquilo. Eu falei, nossa, que coisa boa. Eu vou ter alguma coisa muito boa hoje. E aí, o que aconteceu? Logo que eu cheguei na escola, eu estudava à tarde, tinha uma conscientização lá na escola da Brigada Militar. Toda a escola, todo o pátio estava lá e tinha conscientização da Brigada Militar. Eu não sei sobre o que era o assunto. E aí, no final, tinha um sorteio de um ludo. Eu não lembro, assim, de trânsito, sabe? Era só um. E tava toda a escola. E alguém tinha que adivinhar um número, eu não sei como é que foi a história, que o Jair, né, eu fui o ganhador. E aí eu, caramba, isso é verdade mesmo. E aí sempre, por isso que eu acho que eu tive essa influência, isso é superstição, que seja o que quiser, mas foi uma coisa boa e que mudou a minha vida e eu escolhi que fosse assim. E aí, vou rapidinho aqui pro vídeo não ficar longo. E aí depois eu lembro assim que eu comecei a entender muita coisa. E a minha vida foi levando a minha vida. E aí eu lembro que quando eu comecei a manifestar as coisas de propósito, fazendo teste,
Eu lembro que eu manifestei R$1.200, que é um vídeo que eu conto aí. Naquele mês que eu manifestei os R$1.200, que eu tava naquela vibe, naquela vibração, eu ganhei numa rifa uma máquina fotográfica. E ainda quando eu lembro que quando eu comprei essa rifa, eu falei pra menina que estudava na minha escola, falei, eu vou comprar, escolhe um número que eu vou ganhar. Eu sempre ganho, porque eu afirmava isso. Eu já tinha isso como, eu já tenho. E aí ganhei uma máquina fotográfica, eu já ganhei uma bicicleta numa rifa também que eu dei pro meu irmão. E tudo assim, porque eu afirmava como verdade. Pô, se eu falar que eu nunca ganhei nada e que eu tenho azar mesmo, isso já é uma afirmação. O que isso pode fazer pra mim? Não sei. Mas então, se não custa nada eu falar que eu sempre ganho, eu tenho certeza que eu sempre ganho, e também pode não mudar nada, então eu escolho ficar com a frase eu sempre ganho, entendeu? Essa foi sempre a minha lógica, como uma afirmação, e virou verdade. E aí, então eu manifestei R$1.200. Depois eu cheguei a manifestar R$5.000. Eu lembro que eu tava namorando, eu era um adolescente, e grana, curto da grana, assim, querendo fazer muita coisa, querendo ter meu primeiro carro. E eu lembro que eu falava pra uma ex-namorada que eu tinha R$5.000. Eu tava pra receber R$5.000 e que nós ia comprar o nosso carro. Aí ela até perguntava, mas da onde? Como assim? Eu falei, não, eu não vou te contar, eu não posso te contar, mas eu tenho R$5.000 que tá pra vir aí. Incrível, eu ganhei os R$5.000. Depois eu manifestei os R$15.000 que eu conto num vídeo aí também, que foi de propósito, R$15.000, eu quis. E aí tem muita gente me perguntando no vídeo, por que você não quis R$150.000? Sim, 15 milhões. Gente, é muito simples. Por mais que você queira, mas se não é uma verdade interna, se não faz sentido pra você, se a sua mente não consegue administrar, conceber X valor, você mesmo ganhando os 150 milhões ou 15 milhões, você vai perder. Isso é fato. Isso é um fato. A gente não consegue. Então, por isso que o interessante de tudo isso é a gente se desenvolver a nossa cabeça, a nossa mente, pra gente ser milionário, pra ter uma mente rica, a mente que tem que ser rica, porque aí você tem uma outra atitude. Você tendo uma mente rica, você tem uma outra atitude, a sua mente, não a grana. A grana é o fim, é o sólido, é o palpável, é o atingível, a grana, o símbolo grana, que é maravilhoso. Mas você ter a mente que é algo maior, você ser rico interno, isso que faz toda a diferença. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero que tu reflita. Porque eu lembro que eu com R$15.000, eu paguei umas contas, comprei meu carro. Eu lembro que eu peguei minhas férias e eu amava Florianópolis. Eu morava na Serra Gaúcha, frio pra caramba. Você levava às vezes uma semana sem ver o sol. Isso é deprimente. Cidades lindas, mas que são como na Europa, frio demais. E aí eu gostava tanto de Florianópolis e eu e minha ex-mulher, a gente pegou 15 dias de férias em Florianópolis. Eu lembro que eu até me matriculei numa academia, eu malhava todos os dias. E eu vim de carro. E foi incrível. Mas aí o que eu pensava, curtindo as minhas férias, curtindo os meus R$15.000, o que eu pensava? Caramba, eu tenho que economizar esses R$15.000, tenho que separar um tanto para não acabar. Ou, poxa, por que eu tenho esses 15, mas eu não tenho uma ideia empreendedora, algo que eu transformasse esses 15 em 30, em 45. Olha só, e aí com esse estalo que deu na minha cabeça, assim, de caramba, eu pedi, mas não é isso, eu pedi errado, né? Porque eu tô com a grana temporariamente, ou eu guardo ela e não faço nada e satisfaço o que? O meu ego, que eu tenho 15, ou eu vou viver minha vida e vou gastando. Mas aí, olha, quero que você pense, você que nunca manifestou nada, ou que quer muito manifestar, que você escolha como você quer o seu pedido.
Porque lá atrás, mas há anos, há uns 15 anos atrás, eu já tive esse insight. Que eu via que eu manifestava as granas, mas depois eu gastava. Fazia coisas incríveis, bacanas, tinha boas experiências, mas que eu gastava. E que não era aquilo que estava me completando. Olha que interessante. Não era a grana que estava me completando. Tava faltando alguma coisa. Então, tava faltando isso. Como eu ser rico internamente, como eu ter uma mente milionária, como eu ter uma mente rica, abundante, a mente que tem que estar abundante, porque o dinheiro ele vai ser o reflexo, ele vai ser o reflexo da tua mente. Você entende isso? Eu queria tanto ser didático para você me entender, para ter esse estalo, entendeu? Porque isso pode mudar as suas decisões e os teus pedidos aí que você vai fazer. Então, e eu falava ainda, nossa, e depois por alguns anos eu falei depois, caramba, hoje eu sou um cara mais maduro, tenho ideias e tá me faltando grana para fazer algumas ideias. Mas isso me deixa tranquilo, porque eu com a ideia, eu até posso vender a minha ideia. Mas se eu tiver grana, eu não consigo vender a minha grana. Você entende isso? Então foram os insights que eu fui tendo ao longo da minha vida e que, caiu a ficha. O que eu fiz? Aí eu falei, caramba, mas o que me realiza? O que me torna rico na minha vida? O que me tornaria rico, feliz, próspero, que me satisfazesse? E aí eu comecei a encontrar sentido na minha vida. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pedir pro universo, mentalizar. E eu fiz esses bilhetes, vou encontrar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho essa carta que eu mandei pro universo. Isso lá em 2005, 2006. Que eu queria encontrar algo que eu souber, que eu amasse fazer. E que eu ganhasse em torno de 5 mil reais por mês. Era uma grana boa na época. E que me realizasse. E que eu crescesse. Olha que bacana. E aí eu fui descobrindo que eu amava pessoas, amava vendas e comercial. E eu desejei. Eu pensava comigo, eu quero ter uma carreira, eu quero ser brilhante, eu quero ser um executivo, eu quero fazer pessoas felizes, eu quero trabalhar com pessoas. E aí foi se desabrochando, foi abrindo caminhos para que isso tudo tornasse real. E aí eu tenho uma história linda de carreira, de profissionalismo, onde eu ajudei pessoas. E eu posso contar isso pra vocês, porque eu acho que é inspirador. Eu não tô fazendo aqui um vlog, eu tô trazendo na prática coisas que eu passei e que chacoalhe você aí, que tire você da tua zona de conforto e que te mostre de alguma forma algum caminho pra você nas tuas decisões, porque falo pra você, é um fato. Eu nunca tive a herança, a ajuda financeira. Não, eu sempre me fudi. Eu vim de uma vida judiada, sofrida. Mas eu escolhi, eu mudei, entendeu? Eu escolhi fazer a melhor parte disso. É um recado. É pra ser um vídeo curto, mas é pra te dizer isso. Que escolha teus pedidos de uma forma mais coerente. Não tão rasa, entendeu? Porque você buscando sentido naquilo que você quer, sonha, que te realiza, isso já é uma riqueza imensa, porque depois tudo vai refletir em torno das tuas decisões, a tua riqueza, o teu bem-estar, a tua felicidade. Eu queria só te inspirar, te trazer um insight, espero que eu atinja isso. Continue aqui, do lado de cá. Se inscreva, deixa seu like, isso me ajuda a ir crescendo o canal e é como uma TV, eu vou ganhando força na minha audiência e eu vou atingindo mais pessoas e ajudando mais pessoas. E se eu estou ajudando, o universo nunca fica em dívida comigo, isso é uma lei, e aí eu vou ganhando mais também. Então eu dando para você, o universo vai me devolver. Muito obrigado, eu te amo muito. From a distance you can tell. You and me
to be.